Olá, você sabia que por trás de cada medo existe um pensamento que o alimenta? Isso mesmo, sempre tem um pensamento negativo alimentando o medo que nós sentimos. É por isso que é necessário a gente fazer uma análise. Qual é o pensamento que eu estou tendo que está reforçando esse medo? Porque geralmente, quando estamos sentindo medo, sempre tem um pensamento negativo que faz com que aquele medo seja maior. Às vezes a gente não raciocina bem se aquele pensamento faz sentido ou se é apenas algo da nossa mente. Então é por isso que a gente precisa parar e analisar esse pensamento que está me deixando travada, que está me limitando, que não deixa eu fazer aquilo que eu quero. Será que é um pensamento que realmente vai acontecer isso que eu estou pensando? Ou é um pensamento que está vindo apenas para me limitar? Porque quando a gente faz essa análise, muitas vezes podemos observar que esse pensamento que alimenta o nosso medo é um pensamento que é só da nossa mente mesmo. Provavelmente aquilo que a gente está tão preocupado não vai acontecer. E se por acaso alguma coisa acontecer, não vai ser tão ruim quanto a nossa mente nos diz. Geralmente a nossa mente sempre coloca uma situação como maior do que ela realmente é. Então, por isso, gente, que é necessário a gente analisar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos muitas vezes reforçam demais o nosso medo. E muitas vezes a gente não tem coragem de dar um passo a mais, de fazer algo que queremos, porque a nossa mente coloca aquilo como uma coisa impossível, como uma coisa que pode até acabar com a nossa vida. E às vezes não é. Quantas vezes ficamos parados diante de uma situação que, se por um acaso der errado, não vai ser o fim? Às vezes podemos recomeçar novamente, mas só que a gente age como se fosse uma coisa que, se isso acontecer, vai ser o fim da minha vida, e não é. É apenas um pensamento negativo que reforça mais o nosso medo e tenta nos limitar cada vez mais. Mas a partir do momento que a gente para analisar esse pensamento, se realmente isso tem chance de acontecer, já fica melhor para a gente tomar uma iniciativa. Porque, como eu falei na live de ontem, quem não assistiu, a live ainda está no meu canal, você pode assistir. Eu dei 3 dicas que nos ajudam a vencer o medo. E entre essas dicas, uma dica era analisar o pensamento que reforça o nosso medo. Porque todo medo traz consigo um pensamento que o reforça. Geralmente, quando estamos com medo de algo, a gente tem um pensamento negativo, que alguma coisa vai dar errado, que algo de ruim vai acontecer, e muitas vezes essas coisas não acontecem. Por exemplo, igual na criação de canal. Eu sempre cito esse exemplo porque a maioria dos meus seguidores também tem canais aqui no YouTube. E um dos medos que nós sentimos é o medo da rejeição, o medo da crítica. Geralmente nós ficamos pensando: e se as pessoas não gostarem do meu canal? Se as pessoas não gostarem de mim? Se não gostarem do meu conteúdo? E às vezes, por causa desse pensamento negativo que reforça o medo de querer se expor, de querer criar um conteúdo, muitas vezes nós ficamos parados. Mas a gente não para pensar de forma positiva. Assim como a nossa mente consegue pensar algo negativo da situação, ela também pode pensar algo positivo. Ao invés da gente ficar pensando no julgamento das pessoas, e se isso der errado, por que não pensar, e se isso der certo? O que isso pode fazer em minha vida se por acaso der certo? Porque a partir do momento que a gente substitui o pensamento negativo pelo pensamento positivo, nós já vamos sentir mais motivado a vencer aquele medo, a dar um passo de cada vez para vencer. Então, gente, é muito importante a gente estar analisando esse pensamento que geralmente vem junto com o medo que sentimos, porque muitas vezes o medo que nós sentimos na nossa mente é bem maior do que na realidade. Então, quando a gente para fazer essa análise, fica muito mais fácil da gente seguir adiante. Então, a partir de hoje, eu peço você
Não é só na criação de canal, mas qualquer medo que você esteja enfrentando, analise o pensamento que geralmente vem junto com ele, porque geralmente o medo ele não vem sozinho. Ele sempre vem trazendo consigo um pensamento negativo, sempre trazendo a situação como o lado negativo de que isso vai dar errado. Então, a partir do momento que a gente trocar esse pensamento, ao invés de pensar só no que pode dar errado, a gente passa a pensar: e se isso der certo? Comece a pensar assim. Agora, é claro que nós precisamos analisar também as consequências. Se por acaso isso der errado, qual vai ser a consequência em minha vida? Eu vou sobreviver a isso? Provavelmente eu acho que sim. Então, vai servir também de lição, de aprendizado. Porque tem muitas coisas que nós fazemos em nossas vidas e às vezes não dá certo, mas já é uma lição, já é um aprendizado. Não é tempo perdido. Então, sempre vale a pena a gente fazer algo a mais para vencer o medo, para vencer qualquer situação que tenta nos limitar. Então, essa foi a reflexão desse dia. Eu espero que tenha ajudado você em algo. Se lhe ajudou, deixe um comentário aqui nesse vídeo para eu saber. E você que está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, curte e compartilhe. E até um próximo vídeo, gente. Tchau.